Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente está fazendo aqui uma análise do vídeo da Elora, chamado 27 lições com 27 anos. A gente está na parte 8, né, na dica 8. Quem não viu os primeiros 8 pode ver no vídeo anterior. A gente está fazendo uma análise profunda, psicológica, baseada em Carl Jung, para entender um pouquinho melhor como funciona a mente humana, para que você possa se entender, entender os outros, melhorar a sua vida, melhorar a vida de outras pessoas, ganhar mais conhecimento. Esse é o nosso objetivo. E eu quero saber sempre o seu comentário, sua opinião, você pode deixar aqui embaixo. Vamos direto ao assunto. Recentemente é que perfeccionismo é um jeito bonito de falar que eu tô insegura. As pessoas sempre falam do perfeccionismo nesse lugar de capricho, de ser muito atencioso e não sei o que, mas não. Quando a gente é perfeccionista, a gente só tem muito medo de ser pego cometendo um erro. A gente só acredita que existe valor no resultado, na coisa pronta, na coisa feita e na coisa bem feita. Pra mim, perfeccionista tem muito mais a ver com ser inseguro do que ser caprichoso. Porque uma pessoa que é caprichosa, ela quer fazer apesar de tudo. E o perfeccionista só vai fazer se for pra ficar perfeito. E eu quero me abrir mais a possibilidade de ser menos perfeccionista e mais caprichosa. Outra coisa que eu aprendi recentemente. Tá. Sim, o perfeccionismo é um disfarce da insegurança. Ele pode impedir o seu avanço prático na realidade. Por quê? Porque você está vivendo o ideal, aquilo que não existe na realidade, que é a perfeição. Então, você utiliza um subterfúgio para não se provar na realidade e descobrir de fato se você é competente ou não, ou se você tem aptidão para aquilo ou não. Por outro lado, o perfeccionismo pode ser uma estrela guia que vai apontar para artistas, empreendedores, para qualquer ser humano, aquilo que ela realmente deseja chegar ao próximo, o mais próximo possível da ideia. Isso também pode ser muito positivo, você pode criar uma grande obra-prima. Então vai muito de como você utiliza, em excesso, para que você está utilizando este recurso, vamos dizer assim. Né? Você não cria nada de excelência sem ter essa ânsia perfeccionista, e também você não começa nada tentando ser perfeito do começo. Você tem que aprender a ser criança novamente, num sentido de aprendizado, de aprender de tomar risco, de falhar e não ter problema. Isso normalmente exige uma reeducação na maioria dos adultos, dos jovens adultos. Né? A gente não quer errar, a gente quer acertar de primeira, quer o resultado para ontem. Então, de fato, é bastante coerente. Essa é uma das minhas favoritas, é que é muito saudável admitir sentimentos ruins. Não ter vergonha de falar quando você tá insegura, quando você tá irritada, quando você tá brava, quando você tá frustrada, quando você tá sentindo lixo, falar, porque os sentimentos já vão existir de qualquer jeito. A melhor coisa que eu posso fazer pra trazer algum conforto é comunicar isso. Eu tinha tanto receio de falar essas coisas e parecer desagradável, ou dramática, melancólica, baixa astral, não sei o que. Eu quero que se foda. Nossa, é tão bom estar em paz com o que a gente sente. Véi, é muito bom. Tô triste, estou triste pra caralho. Vou viver esse drama na fossa, no luto. Mano, pode ser o motivo mais idiota do mundo. Eu tô triste, eu quero viver a fossa, me deixa. Ontem mesmo eu postei um vídeo meu comentando de uma paranoia minha, e vários comentários são tipo, pessoas dando sugestões de como resolver esse sentimento. E eu sei que a pessoa comentou na melhor das intenções, só que eu não acho que é uma coisa que eu tenho que resolver. Um pensamento inseguro, destrutivo, não sei o que, ele vai estar ali de vez ou outra. Ele aparece, me dá uma dorzinha de cabeça, depois vai embora. Faz parte da vida. E eu gosto de falar em voz alta porque me traz mais consciência pro que eu tô sentindo. Eu consigo traduzir de alguma forma, tentar botar pra fora. Eu acho libertador. E aí, se os outros vão ter pena, vão ter dó, vão me achar chata, não sei o que, problema dos outros. Não tô nem aí. É muito gostoso falar como se sente. E uma outra coisa que eu aprendi recentemente. A gente sempre precisa ter um equilíbrio entre a sociedade e entre nós, ego, e a nossa relação individual com o mundo. Se a gente é muito sociedade, a gente sofre. Se a gente é muito egóico, a gente sofre também. Então é super legal você admitir sentimentos negativos, de certa forma. Mas é muito legal também você, muitas vezes, precisar se reeducar com a sua negatividade. É muito fácil cair na negatividade, é muito fácil achar que está faltando coisas para você ser feliz. E você reeducar essa tua visão perante o mundo, ser mais grato e ter prazer mais pelas pequenas coisas, muda completamente a sua vida sem precisar mudar a parte material, mas sim a parte mental. Isso a gente trabalha muito na terapia. Portanto, tem que tomar cuidado de fato para você não ser extremista. Você tá lá, você tá querendo agradar como sociedade o tempo todo, de repente você fala, não, agora que se dane todo mundo, agora eu vou pro outro lado. Então você fica num pêndulo onde você vai sofrendo nas duas pontas. O ideal é você ter esse equilíbrio, que dentro de você existe essa necessidade das duas coisas. É que ninguém é só vilão, nem só mocinho. Não tem exemplo maior do que ficar muito amiga de uma menina e depois conhecer a ex-namorada dela. Porque a perspectiva das duas sobre as mesmas coisas é tão diferente. E o vilão sempre vai ser o outro. Todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos, lados bons, lados ruins. Momentos em que a gente vai ser mais amigável ou menos amigável. Por mais razoável que eu tente ser na face da terra, eu posso ser a vilã na história de um monte de gente. Por motivos completamente diferentes. Coisas que eu posso nem ter feito, inclusive. Tanto por coisas que eu fiz conscientemente, quanto coisas que eu jamais imaginei que eu ia impactar alguém. Uma amiga minha já me escondeu que ficou com meu irmão. E eu mandei ela tomar no
no cu. Na história dela, eu claramente sou uma vilã. Mas a minha história, ela é a vilã. Então meio que ninguém é. Existem pessoas que têm uma tendência a ser mais legal e outras que têm uma tendência a ser mais filha da puta? Com certeza. Mas também é importante reconhecer que a gente pode sim ser o vilão dos outros. E o mesmo vale pra alguém que é sempre muito legal. Ela não é só mocinha. Em algum momento na história de alguém, ela vai ser uma vilã. Uma outra lição que é deliciosa é que... Tá, vamos por pontos aqui. Sim, é um fato de que todo mundo tem seu lado bom, lado ruim, que nós temos prós e contras, defeitos, qualidades. A ideia do mocinho e do vilão é uma questão mais simbólica, né? Um simbolismo da TV, do filme, para você ter essa dicotomia mais clara na sua mente, que é um conceito bastante natural do ser humano, né? De ter essas compreensões. Quanto mais inteligente você fica, mais você percebe que as pessoas não são uma coisa ou outra, mas que para facilitar na vida do dia a dia, né, a evolução nos trouxe até aqui, onde a gente precisa olhar para alguém, a gente sabe se é perigoso ou é amigável, seja um animal, seja uma situação, enfim. Só que a gente, na nossa situação atual, como sociedade, a gente precisa ter um aprofundamento melhor nas coisas que mais nos importam. A gente não pode ter de tudo. Então, esses preceitos sempre vão continuar sendo válidos, né? Agora, ela disse depois, posteriormente, que então ninguém é vilão, todo mundo é vilão, ninguém é. Existem algumas coisas que não são relativistas, né? Essa visão mais nietzschiana, relativista sobre tudo, ela não é necessariamente verdadeira. Desde quando a gente nasce, nós já temos uma carga bastante densa de coisas que a gente sabe o que é bom e o que não é bom. A gente vai aprendendo ao longo do tempo algumas outras coisas, mas existem algumas coisas que são universais. Então, no caso que ela cita ali, é uma questão de valores, né? Então, assim, pô, ficar com meu irmão é uma questão de valor e moral, e para ela estava tudo bem, uma questão de valores. Mas, no contexto geral, existe uma boa definição de você fazer o mal ou fazer o bem, em muitas coisas. Em outras coisas, ela é mais relativista e você pode fazer o bem, pode fazer o mal com a mesma atitude, com o mesmo fim, dependendo da sua atitude, né? Ou seja, eu faço por quê? Por que estou fazendo isso? Essa é uma questão, mas a gente já está entrando mais na filosofia, né? É uma coisa mais filosófica que acaba deixando bastante densa a situação, tem que ser analisado caso a caso e tem várias vertentes que a gente pode aprofundar. Mas sim, é importante a gente ter uma visão completa do mundo, do todo, das pessoas, não ficar nesses extremos, como eu disse novamente, nós temos os dois lados dentro de nós, dentro de todo mundo, e normalmente a gente olha no vilão a nossa projeção daquilo que nós não conseguimos lidar com nós mesmos. Essa é uma visão bastante junguiana desse processo que é importante ressaltar. Quando você tem uma antipatia muito grande por alguma coisa, não necessariamente é regra, mas pode ser uma questão que você não consegue lidar com você, que você acaba projetando em outra pessoa para criar esse certo conforto, poder conviver com isso por um tempo sem ter que entrar em contato, sem ter que realmente refletir sobre aquilo. Decepcionar os pais é saudável. Medo de decepcionar os meus pais era top 1 paranoia da minha vida. Vocês não fazem ideia, tipo assim... Nossa, vocês não fazem ideia. Eu cresci com uma pessoa muito rígida, muito dura, muito violenta, inclusive. Então eu tinha pavor de decepcionar os meus pais. Eu achava que eu ia ser muito punida, que as piores coisas iam acontecer. Que, tipo assim, não tinha opção de felicidade se eu não fizesse o que eles queriam. Mas... São 27 lições em 27 anos, então agora eu sou uma adulta. Eu estou pouco me fudendo. E assim, eu não faço nada ativamente pra decepcionar os meus pais. Eu não quero que eles desgostem de mim. Mas, eventualmente, o que eu quero e o que eles querem pra minha vida vão de encontro. Mas a vida, no fim, é minha, né? Eles podem cuidar da vida deles. Não tem decepção maior pra um pai do que uma filha LGBT. Problema dele. Quem você pensa que é pra viajar sozinha? Problema dele. Eu vou ficar muito triste se você não seguir com o negócio da família. Problema dele. É muito egoísmo querer separar o seu dinheiro. O dinheiro da família é de todo mundo. Problema dele. Problema dele. Eu decepciono e eu nem falo, sinto muito. Porque, sinceramente, eu não sinto. Eu não devo desculpa por querer tomar a melhor decisão pra mim. Outra lição que eu aprendi recentemente é que eu... É natural dos 20 aos 30 você fazer esse pêndulo para a sua liberdade, para você aprender a ter liberdade individual. Então, é natural você reagir com certa rebeldia. Normalmente era antes, né? A adolescência servia muito para isso, com essa rebeldia, essa agressividade. Então, assim, dá para ver que ela tem uma agressividade na fala que ela ainda não consegue lidar muito bem, porque é uma questão emocional que bate muito forte com ela. Claro que cada ser humano é um ser humano, a vida dela, em particular, eu não sei nada, então a gente não pode julgar e falar de fato por que ela reage assim, mas que ela reage assim, ela reage. Então é natural ao longo do tempo você perceber que nenhum pai, a maioria dos pais não querem o mal para os seus filhos, eles estão querendo sempre ter uma orientação
de acordo com a vivência deles. Quando você entende isso, você entende que você tem um outro ponto de vista, você deve seguir sim e ser independente, pagar o preço pelos seus atos. Não precisa ser de uma forma violenta, não precisa ser de uma forma emocional, mas às vezes é o que cabe na vida da pessoa reagir dessa forma para conseguir ter esse distanciamento. Agora, os pais fazem tem uma parte importante, bem importante na nossa vida, principalmente na parte até o jovem adulto, e posteriormente também podem continuar tendo um papel bem equilibrado e interessante, e você construir coisas e continuar tendo apreço por eles, né, sem ter um desprezo completo. Eu nunca vou saber porque algumas pessoas me magoaram. Isso é uma coisa que já me trouxe muito sofrimento. Nesse mesmo movimento de tentar encontrar justificativas, eu ficava, mano, como uma pessoa sabe que me chamar disso me deixa tão mal e ela fez mesmo assim? Como tal pessoa falou aquilo de mim? Como tal pessoa virou as costas naquele momento? E eu sempre ficava tentando encontrar uma justificativa ou de um contexto geral, tipo, aquela pessoa tava num momento muito difícil, ou tentar encontrar um motivo do que ela ganhava com isso. Qual foi o benefício pra ela me fuder? E eu nunca vou saber. Ela pode não estar nem aí, ela pode nem lembrar mais disso, ter seguido com a vida dela. E eu fico aqui remoendo, nossa, por que essa situação aconteceu comigo? Às vezes eu realmente não era tão importante. Aquela pessoa realmente não se importava tanto se eu ia ficar chateada. Se ela nunca veio se redimir, ela provavelmente não tá nem aí. As chances dela não se importar são muito grandes. Ou até ela pode se arrepender hoje em dia, mas não tá nem aí do mesmo jeito. Ficar remoendo a situação não é saudável pra mim. Eu nunca vou chegar na conclusão, porque no fim das contas eu não sei o motivo, e isso só vai me deixar ansiosa. Tanto pela situação, quanto pela incerteza, quanto pela culpa. Então o melhor que eu posso fazer é só aceitar, que eu nunca vou saber. Uma outra coisa que eu Esse é um instinto natural da gente aprender com os erros e com as emoções ficam muito à flor da pele, elas ficam voltando na sua mente e você não consegue se livrar delas simplesmente. Então você precisa diminuir essa sensação emocional para que ela repouse sobre o inconsciente e você possa retomar a sua vida. E o tempo ajuda muito, mas com o tempo você também pode diminuir essa emoção. Existem coisas que a gente nunca vai saber e a rejeição é uma coisa complicada de lidar. A gente tem um instinto muito grande com a questão da rejeição, porque isso era um fator preponderante para a nossa sobrevivência. Portanto, esse é um fator que é preciso dar uma digerida. Você não consegue simplesmente ignorar e falar, pronto, agora é isso, eu só aceito. Você precisa dar uma digerida e ir diminuindo essa emoção ao longo do tempo para que ela repouse no inconsciente e deixe em paz. E ela vai voltar, volte meia ou outra, quando tiver um gatilho, quando tiver uma situação parecida, mas você lida com ela novamente e repousa. É preciso enfrentar algumas coisas, aquilo que é essencial pode ser que tenha a ver até com outras questões, né? Isso pode ser um fator repetível que tem a ver com outras questões, se é algo mais complexo, e aí precisa ter mais atenção ainda, porque isso pode estar aprisionando você, aprisionando sua vida. Por isso que a reflexão é super importante. aprendi recentemente é que a minha família de verdade é a minha rede de apoio. Eu sempre tive esse negócio de, não, família de sangue, família pra sempre. E entre altos e baixos, a gente tem que tolerar tudo e não sei o quê. E eu mudei completamente de opinião em relação a isso. Agora eu só chamo de família quem eu me sinto muito confortável na presença. Quem eu me sinto cuidada, acolhida, amada. Quem eu sinto que eu posso ser espontânea. E principalmente quando tudo isso é recíproco. As pessoas que fazem eu me sentir assim que são a minha família. Quem trocou a minha fralda é indiferente. Trocar fralda é até uma profissão, as pessoas são pagas pra isso. E não necessariamente vira família. E a gente cada vez mais usa a expressão, né? Rede de apoio, tô com a minha rede de apoio, não sei o que, não sei o que lá. Rede de apoio é família. Rede de apoio é a verdadeira família. A relação com os nossos parentes é tão conturbada que a gente teve que inventar uma outra expressão pra uma coisa que já existe. Tem pessoas que cresceram comigo que são minha família, tem pessoas que cresceram comigo que não são. Assim como tem pessoas que não cresceram comigo e são minha família. Ser da minha família, pra mim, é muito mais como essa pessoa faz eu me sentir. Outra coisa que eu aprendi é que Esse aqui acho que é o primeiro ponto que eu vou ter que discordar assim, de forma bem veemente, porque dá para ver que tem uma relação bem conturbada na vida dela com a família. Ponto. Então, há uma tentativa de ressignificar o que é uma família. Eu acho interessante a escolha das palavras, né? Rede de apoio é tão interessante porque ela parece como se você fosse um paciente e todo mundo ao teu redor fosse enfermeiros, médicos, pessoas que estão ali para te auxiliar. Então, isso é uma visão muito egocêntrica, né? Da realidade. Tá todo mundo ali e a família para mim é quem me faz eu me sentir bem. Poxa, isso aqui é matador. Não preciso nem falar sobre isso, né? E eu acho que pro indivíduo, né? Agora falando como pro indivíduo, eu acho isso pode se tornar maléfico, porque você está tendo uma expectativa da realidade que não é real, né? Novamente, cada um tem problemas, seus problemas, né? E você não precisa abraçar a sua família se ela te traz problemas. Você pode lidar com ela, se distanciar, fazer as pazes, perdoar as pessoas para o seu próprio bem-estar. É possível você pensar assim e é possível também você pensar de forma egóica até certa medida, mas essas expectativas aí são extremamente fora do esperado.
E eu diria que é um paliativo para alguma coisa lá para frente que não vai fechar a conta, né? É preciso enfrentar essas questões. Família é a família, não tem como escapar. Talvez você possa utilizar a palavra de amigos, pessoas próximas, mas não tem nada a ver com a família em si. É uma coisa que você não escolheu, e é uma coisa que você nasceu, e trocar fralda não é só uma profissão. Tem muito mais envolvido, né, do que só trocar fraldas. Mas enfim, esse é bem denso, essa é uma parte bem densa que eu teria que explicar num vídeo à parte para falar. Mas tome cuidado com essas ressignificações, achar que você pode ressignificar o mundo com palavras, porque você pode estar se enganando e pode prejudicar, você acabar prejudicando, trazendo essa raiva, trazendo sempre essa emoção negativa para você que vai te fazer mal e que está esperando você digerir isso e colocar os pontos onde devem ser colocados para seguir em frente. Que eu sempre posso recomeçar. Esse é um aprendizado que eu valorizo muito, porque às vezes a gente olha pro passado e a gente só olha o que não deu certo, só olha os fracassos, tipo, nossa, tal oportunidade que eu perdi, tal projeto que eu tinha mais expectativa do que realmente rolou. E a gente esquece que a vida é isso aqui, é aqui agora, onde você está nesse momento vendo esse vídeo. Isso é sua vida. Eu não tenho nenhuma influência no que já aconteceu na minha vida, mas eu tenho toda a influência no que ainda pode acontecer, nos próximos momentos. Às vezes eu ouço, nossa, eu já pensei tanto em mudar de carreira e eu nunca mudei. Você ainda pode mudar. Outra que é clássica. Já comecei a academia várias vezes, mas eu sempre desisto. Começa amanhã, essa boba. Vai lá. O que te impede? E daí que você desistiu? Dane-se. Ainda mais academia, que é um bagulho que, sinceramente, às vezes dá vontade, às vezes não dá. Ai, você só foi 3 meses. Os 3 meses que você foi valeram por eles mesmos. Que bom que você foi aqueles 3 meses. Ficou um mês sem ir, depois você volta. Faz mais 3, pelo menos. Dane-se. Dane-se o que não deu certo, você sempre pode recomeçar. Desistiu de um projeto? Você pode começar outro. Você pode recomeçar aquele. A gente se apega muito à desistência, ao fracasso, não sei o que lá. Quando, de forma prática, este fracasso não te impede em absolutamente nada de fazer o que você quer, de tentar de novo. E eu entendo totalmente que emocionalmente é uma barreira gigantesca. Tenho total compreensão disso. Mas de forma prática, quando a gente para pra pensar, não muda. Se você foi demitido, isso não te impede de ter um outro emprego depois melhor. Se você não passou no vestibular que você queria, isso não te impede de depois tentar um outro. Cara, quantos anos mais da sua vida você vai viver? É uma coisa que você quer tentar de novo? Então tenta. Se na próxima também não der certo, vai poder tentar outra. Você entende? A gente tem tentativas infinitas. No fim das contas, a vida é isso. Uma outra lição que eu aprendi. Não é bem assim, né? A realidade também não é bem assim. Mas de fato você tem uma margem grande para recomeçar e fazer coisas novas. Agora, se fosse simples, assim, tirar o peso da vida de forma irreal pode ser prejudicial também, né? A gente toma decisões, a gente não tem todas as informações para tomar decisões, seja casar, seja mudar de família, mudar de casa, mudar de pai, sair da casa dos pais, né? Abandonar a família, ou ficar com eles, ou mudar de país. São decisões que a gente não tem todas as informações, mas a gente precisa pagar o preço. E aí que está a graça da vida, é o risco que você corre e você pode ganhar ou perder. É claro que seria muito bom, a gente tem uma recompensa muito negativa sobre o fracasso. Nisso ela está completamente correta, que a gente pode levar um pouquinho menos a sério o fracasso e aceitar que a gente está num processo de aprendizado, né? Por outro lado, as coisas que a gente faz, elas acarretam. Se você, por exemplo, se você pega um carro a 180 por hora, bate o carro por uma negligência sua, você fica paraplégico. Você não pode recomeçar num esporte que você precisa, você precisa dos movimentos completos. Vai ter que começar num outro esporte, num esporte paralímpico, por exemplo. Essa foi uma atitude que você tomou, é uma atitude que vai acarretar as decisões futuras. Se você casou e você casou mal, não achou que não foi um casamento perfeito, você se divorcia, você vai levar o divórcio para sempre. Mas você pode sim recomeçar, né, com outras situações, mas o passado não é desassociável do seu presente. E eu acho isso um pouco maléfico, você simplesmente ignorar que a vida existiu, né? É importante você entender que a vida existe, que os riscos estão aí, que essa é a graça da vida de fato. Né? Se tudo fosse leve e simples, a gente pode acabar tomando decisões e nunca concretizar as coisas, por achar que a gente está sempre num jogo que é fácil, que você pode voltar depois. Né? Então você leva um pouco mais a sério e talvez isso faça toda a diferença naquilo que pode ser bom ou ruim na sua vida. Tá? Isso é um tema que depende muito do tipo de pessoa que a gente está lidando. Tem gente que é muito negativa e precisa ter uma leveza um pouco maior.
precisa encontrar esse equilíbrio. E tem pessoas que são muito oba-oba, tá tudo certo, posso recomeçar a hora que eu quiser, e quando vê tem 35, 40 anos, e aí agora quer ter filhos, e agora tem 45, e agora não pode mais. E aí você deixou para depois, porque você pode recomeçar. Então essa atitude perante a vida também não pode não ser saudável, mas depende da pessoa para pessoa pra gente encontrar esse equilíbrio. É que a mudança é inevitável. Eu acho que, no geral, a gente tem muito medo da mudança externa, tipo, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de área. Mas, sinceramente, as mudanças que faziam eu sofrer mais eram mudanças internas. Tipo, não ser mais a mesma pessoa. Principalmente com gostos, preferências, coisas que eu acredito. Tipo isso que eu comentei de, mano, sempre achar trabalho uma coisa muito importante, a família uma coisa muito importante. E com o tempo, ir vivendo outras experiências e perceber que talvez outras coisas tenham muito mais valor pra mim. Ou deixar de gostar de coisas que eu gostava antes, ou ter outros interesses. Quando a vida inteira você foi de tal bolha. E aí, em algum momento, você fala assim, nossa, eu acho que eu não gosto mais disso. Não faz mais sentido pra mim. E aí, aceitar que aquela identidade, aquilo que você achava sobre você mesmo tá mudando, me deixava meio doida. Por exemplo, a vida inteira eu fui vista mais como uma pessoa responsável, não sei o quê. Quando eu comecei a ficar um pouquinho mais porra louca, um pouquinho mais relaxada, cara, isso me trazia um sofrimento. Porque além do fator, né, tipo, nossa, o que as pessoas vão pensar, era uma cobrança interna muito grande. Tipo assim, mano, eu não sei quem eu sou. Ou até meus gostos, assim, tipo, de uns tempos pra cá, desde que eu fiquei mais adulto, eu tenho gostado cada vez mais de animação, ou de pelúcia, não sei o que, coisas que são vistas como coisas infantis. Também de um lugar de não fazer tanta questão de parecer madura, assim. E aí, realmente, era uma coisa que eu não gostava tanto antes, mas agora eu gosto muito. E aí eu ficava no questionamento, será que eu sou esse tipo de pessoa? Quando de forma prática, sim e não. Tipo assim, eu sou esse tipo de pessoa agora, amanhã eu posso ser outro tipo, amanhã eu posso virar punk, amanhã eu posso, sei lá, virar mandrake, não sei. Mas é impossível ser exatamente a mesma pessoa, do mesmo jeito, com os mesmos gostos e o mesmo trabalho e a mesma rede de apoio pra sempre. E o movimento que eu fazia pra tentar resistir à mudança só piorava a situação. Não deixava ela mais fácil, porque a mudança ia acontecer de qualquer jeito. Eu não escolho o meu desejo, eu escolho o que eu faço a partir disso, mas se eu gosto ou não de uma coisa, é um processo meio espontâneo. E mais uma vez, o melhor que eu posso fazer é nada. Aceitar. Outra coisa que eu O que você acha sobre isso? As coisas sim são mutáveis o tempo todo, né? Elas estão sempre o tempo todo mudando e parte de você, da maturidade, é você fixar algumas coisas e aprofundar naquilo. Porque quando você está na época jovem, você quer explorar muitas coisas, é super natural. Em algum momento vai ter essa divergência, você vai se tornar alguém que vai fixar alguma coisa. Esse processo precisa acontecer para que você se aprofunde e cresça na sua vida. Então, é mais ou menos como se você tivesse assim um leque de opções. Você tem infinitas opções, elas só se abrem. Em algum momento você vai fazer esse processo e vai fechar. Isso parece triste para você, porque você está perdendo. Mas se você enxergar isso como uma passagem, então você está afunilando, você vai fazer uma passagem que vai abrir para infinitas possibilidades futuras que, sem você ter fechado, elas jamais se abririam. Vou dar um exemplo simples: você ter uma criança, você ter uma família, algo, você vai viver coisas que você jamais poderá viver se você não tiver um filho ou uma filha, tiver um casal, for um casal e etc. Então, todas as decisões, elas parecem fechar, mas elas abrem posteriormente. Isso é um fator encorajador, porque o jovem tem muito medo de envelhecer. Tem esse negócio de eu não quero envelhecer, eu não quero ficar careta, eu quero ser uma metamorfose ambulante, eu quero amanhã ser mandrake, amanhã ser punk. E tem algum momento da vida que a gente precisa experimentar. E alguma coisa a gente tem que encontrar para que a gente se torne, para que a gente crie um ordenamento mais fácil na nossa mente. Isso ajuda muito a gente a economizar energia e a ser melhores naquilo que a gente faz, seja profissional, pessoal, espiritual, seja aquilo que você quer deixar para o mundo. Não tem como a gente experimentar um pouquinho de cada coisa e não aprofundar, senão a gente não consegue ter a proficiência que é necessária para conquistar grandes coisas, ou pelo menos ter um equilíbrio mental, se é isso que você procura. Eu vou parar por aqui, no 16, a gente retoma no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.